Oi, gente. Já tinha um tempinho que eu não fazia um vídeo sobre as eleições americanas, mas tem algumas novidades, então acho que vale a pena fazer um vídeo. Lembrando que, na minha opinião, as eleições americanas têm duas opções finais dos dois partidos principais, né? O Partido Republicano e o Partido Democrata, embora existam muitos outros candidatos, vai ter candidato do Partido Verde, vai ter candidato do Partido Libertário, mas na prática a disputa vai ficar entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, porque existem muitas questões institucionais que dificultam para que um terceiro ou um quarto partido tenha chances reais de se eleger. Não tem segundo turno, então tem uma tendência sempre a uma consolidação da direita no Partido Republicano e do que eu chamaria de centro-direita no Partido Democrata, se o Partido Democrata tivesse um candidato como o Bernie Sanders, aí nós teremos uma opção de esquerda, centro-esquerda, né, dependendo da opinião. Bem, quais são as novidades que nós temos na eleição americana? As novidades é que Joe Biden, por uma série de motivos, pode não só ganhar, como ganhar com boa margem. Por quê? Porque os idosos estão muito, muito insatisfeitos com a resposta de Donald Trump para a pandemia mundial. E os idosos, eles formavam um dos blocos mais importantes do Partido Republicano, porque as pessoas mais velhas nos Estados Unidos têm uma tendência a serem mais conservadoras, devido a toda uma questão geracional, né? E com isso, o Partido Republicano ele tem historicamente uma vantagem com os idosos. Não é uma vantagem gigantesca, mas é uma vantagem significativa. Bem, com a forma trágica que o Donald Trump tem respondido ao coronavírus, inclusive dizendo coisas meio doidas, indo falar na televisão que a pessoa injetasse detergente ou bebesse detergente, porque detergente mata o vírus, quer dizer, coisas assim completamente insanas. O que é que acontece? O Joe Biden foi o beneficiado dessas bobagens do Donald Trump. Além disso, Donald Trump teve uma péssima reação no quesito George Floyd. Por quê? Isso é mais recente. Por quê? Porque ele sugeriu defendeu que colocasse o exército americano, né, as Forças Armadas, para reprimir os protestos, efetivamente acabando com a primeira emenda, né, the First Amendment, e a ideia de liberdade de expressão nos Estados Unidos. O que teve uma repercussão péssima em todas as classes, em todas as categorias e tudo mais. E isso fez com que os números de Donald Trump caíssem muito. Algumas pessoas podem estar pensando, mas e daí, André? As duas opções são muito ruins. É verdade, as duas opções são péssimas, né? Donald Trump representa o neofascismo americano e uma vitória de Joe Biden pode levar à consolidação de uma perspectiva neoliberal, centrista, pró-grandes corporações dentro do Partido Democrata. Então, assim, escolha entre o ruim e o pior, o ruim. E depende muito da questão, por exemplo, em questões como guerra, né, conflitos internacionais, é muito difícil saber qual é o pior. É possível até que as ligações do Biden com a indústria armamentista façam dele, nesse quesito, ainda pior do que o maluco do Trump. Pode parecer difícil de acreditar, mas Trump tentou minimizar as hostilidades dos Estados Unidos com a Coreia do Norte e com a Rússia. E Joe Biden pode ter uma atitude, digamos, mais hostil, mais agressiva com esses dois países. Já em outras questões, como mudança climática, obviamente o Biden é um pouquinho melhor do que o Trump, porque vai defender a reentrada dos Estados Unidos no Acordo de Paris e algumas medidas não muito firmes, né? Mas algumas medidas paliativas para lidar com a mudança climática. Então, dependendo da questão, o Trump é um pouquinho melhor, o Biden um pouquinho melhor. Todos os dois são muito ruins. Para uma pessoa de esquerda, não há a menor dúvida que nós estamos diante de candidatos
horrorosos. Todos dois têm acusações críveis de agressão sexual contra mulheres. Todos dois têm problemas seríssimos na questão de guerra e paz. O Joe Biden votou praticamente a favor de todos os conflitos armados e Trump é uma pessoa desequilibrada que pode lançar os Estados Unidos em um conflito. Todos dois têm muitas ligações com as grandes corporações empresariais e fazem o que as grandes corporações empresariais querem. E, enfim, Joe Biden é um cara com ligação, inclusive, com as empresas de cartão de crédito lá em Delaware, quer dizer, uma ligação muito intensa que o Joe Biden tem com as empresas de cartão de crédito. Trump, para contrabalancear isso, tem um discurso xenofóbico que ativa supremacistas brancos nos Estados Unidos, gente que é racista mesmo, né? Gente muito preconceituosa lá nos Estados Unidos. Então, Trump tem todo um discurso que ativa um setor da sociedade que é altamente problemático, para dizer o mínimo, Então, como eu já tinha dito em vídeos anteriores, nós estamos diante de opções muito ruins lá nos Estados Unidos. E isso vai ter um impacto aqui no Brasil. Seria moderadamente melhor para o Brasil, no momento inicial, Biden, porque enfraqueceria a aliança de Bolsonaro com Trump, que é uma aliança que, vão combinar, que só dá dividendos para Trump, né? Não dá nenhum dividendo para Bolsonaro. Não tem dado, né? Então, até que ponto isso prejudicaria Bolsonaro é difícil estimar, já que Trump diz que é aliado de Bolsonaro, mas não faz nada por ele. Sempre está sacaneando com o presidente do Brasil. E Joe Biden, vocês pensam assim, mas Joe Biden seria mais simpático. Joe Biden apoiou o golpe contra Dilma, golpe jurídico parlamentar, e Joe Biden tem um histórico de apoiar iniciativas de direita em vários países latino-americanos. Então, Joe Biden não seria exatamente uma figura simpática ao campo mais de esquerda progressista aqui no Brasil, como um cara como Bernie Sanders seria. Joe Biden, não. Joe Biden não tem esse estilo, né? Então, também não seria uma grande vantagem por aí. Mas por que o Joe Biden está crescendo? Eu já analisei duas partes. Né? Uma tem a ver com os idosos que estão, diante da pandemia, avaliando tão mal o Trump, que estão indo na direção do Biden. E boa parte da população americana ficou absolutamente revoltada com a sugestão de Trump de colocar o exército e acabar com a liberdade de expressão, reprimir as manifestações. Claro que Trump disse aquela coisa de não, nós só vamos impedir saques, nós vamos apenas usar o exército para impedir os manifestantes ruins. Mas ninguém acredita nisso, porque 98% dos manifestantes são pacíficos e quando você coloca o exército, ele não é treinado para isso, então ele vai provavelmente reprimir duramente e vai forçar as pessoas, vai intimidar as pessoas a não realizarem manifestações. Então, ninguém acredita nessa parte do discurso do Trump. Né? E tantas trapalhadas do Trump e o Joe Biden fazendo trapalhadas também, mas sem ter o poder, fez com que Joe Biden fosse o beneficiário de um certo voto útil, do tipo, tá péssimo com o Trump, seria péssimo com o Biden, mas pelo menos o Biden não está fazendo coisas tão ruins quanto o Trump. Então, o Biden soa para boa parte da população como uma alternativa mais civilizada do que o Trump. Que até certo ponto você pode até concordar, realmente é uma alternativa com alguns elementos mais claramente dentro da civilização. Existem alguns argumentos que algumas pessoas do campo progressista lá nos Estados Unidos estão utilizando para defender a candidatura do Biden, dizendo que ele poderia ser mais empurrado na direção de algumas políticas
mais progressistas. Eu, sinceramente, não acredito muito, porque toda a trajetória do Biden foi rejeitando políticas progressistas. Ele, durante a pandemia, disse que vetaria um sistema universal de saúde, o Medicare para todos, durante a pandemia. Recentemente, ele disse que vetaria. Mesmo que passasse pelo Congresso, passasse pelo Senado. Isso mostra o grau de oposição que ele tem a noções de direitos sociais. Então, e é por isso que eu disse que quando Biden ganhou as primárias, a esquerda foi derrotada. A esquerda americana, que é o campo progressista, do qual Bernie Sanders é o nome mais forte, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver nos próximos anos se vai ser a Alexandria Ocasio-Cortez ou um outro nome vai surgir, né? Tem um representante da Califórnia, agora me escapa o nome, mas que também é um representante forte. Então, a Nina Turner, tem alguns outros nomes do campo progressista que podem ascender. Mas, basicamente, Joe Biden é isso aí. E Joe Biden está sendo beneficiado, pelo menos por enquanto, de todas as trapalhadas do Trump e pode chegar à presidência dos Estados Unidos. Mas tudo leva a crer que seria uma presidência neoconservadora, neoliberal, com grande influência dos banqueiros, setor financeiro, né, das empresas de cartão de crédito. Né? E a presidência do Trump, caso Trump se reelegesse, seria essa tragédia que nós já conhecemos. Então, da eleição americana, coisa boa não vai vir. Mas eu acho que é importante que a gente esteja analisando o que está acontecendo por lá e tente perceber se vai ter ou não algum impacto por aqui. Né? Eu temo que uma eleição do Biden fortaleça a centro-direita brasileira. Né? O Dória e figuras assim. E que fortaleça uma perspectiva que o caminho para se opor à extrema-direita é a chamada direita moderada. Né? E eu discordo radicalmente dessa visão e já estou adiantando que Biden, caso ele vença com uma boa margem, isso está muito mais relacionado a todas as bobagens que o Trump está fazendo do que a mérito dele. Né? Inclusive porque ele fez já muita bobagem, o Joe Biden, como por exemplo, dizer para o Charlemagne da God, durante uma entrevista, que se ele está em dúvidas entre Trump e ele, Biden, que o Charlemagne não seria negro, quer dizer, uma coisa assim, de um mau gosto e de achando que tem o direito do voto do outro por causa de questões de raça, coisa assim absurda que o Biden falou. E, como eu disse, vetar Medicare para todos, quer dizer, se posicionando de forma equivocada, mostrando problemas de cognição, mostrando declínio cognitivo, possibilidade de ter o primeiro estágio de demência, no caso do Joe Biden. O Trump também não está muito atrás. E a acusação crível de agressão sexual, porque o Trump também tem várias. Então, enfim, talvez uma coisa assim mais light seja vocês pensarem assim, poxa, a gente está tão mal aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos vai ter eleição para presidente e as duas opções são absolutamente terríveis. Então, qualquer coisa que aconteça lá nos Estados Unidos, as consequências serão muito ruins no futuro, seja a manutenção do Trump, seja a eleição do Biden. Né? E aqui, quem sabe, na nossa eleição a gente tenha, municipal, a gente tenha um avanço do campo progressista e temos aí até 2022 a possibilidade de conseguir uma vitória do campo progressista. Né? Existe. Lá nos Estados Unidos, na eleição desse ano e pelos próximos 4 anos, não vai acontecer. E mesmo daqui a 4 anos, se Biden ganhar, o campo de centro-direita americano vai vir muito fortalecido em 2024 e vai ser muito difícil para o campo progressista nos Estados Unidos em 2024
lançar um candidato e desafiar o candidato que está incumbent, né, que está lá, caso o Biden ganhe, ou o seu vice. Então, uma situação muito complicada para o campo progressista nos Estados Unidos, e chega a ser pior do que a situação da esquerda brasileira. Então, talvez seja coisa boa, né, para vocês pensarem, né, que tem gente que está com uma situação pior do que a nossa, em termos eleitorais. Não em termos presidenciais, porque aí a situação atual nossa ganha assim, de disparada de praticamente todos os outros países como a pior. Temos o pior presidente do mundo do coronavírus, pelo menos falando das grandes democracias, e democracia sempre entre aspas, né, porque o que nós temos mesmo é uma república oligárquica. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, se você virou apoiador ou membro, mande um e-mail para mim, que está na mensagem fixada, para você entrar nos grupos. Um abração, gente. Tchau, tchau.